Então, pessoal, agora vamos fazer o cálculo para saber a potência ideal, a potência real da fonte de alimentação. Vamos utilizar uma ferramenta utilitária, que é um site aqui pelo navegador chamado outervision.com, Power Supply Calculator. A outra opção de site é no site da Cooler Master, Power Supply Calculator, tá? Tem outros sites que fazem isso também, mas aqui nesse exemplo eu vou utilizar o Outervision e vou colocar os links na descrição do vídeo e no acesso ao portal do aluno para serem direcionados, ok? Vamos ver aqui as opções de cálculo. Aqui eu tenho a opção Expert avançado e a opção Basic. Eu vou utilizar no exemplo a Expert. Aqui no item Motherboard, você tem a plataforma desktop ou para servidor ou para mini TX compacto. Eu vou utilizar a plataforma desktop. Vou escolher aqui qual foi a CPU que eu escolhi. É uma CPU, um processador. Vamos ver aqui no documento qual é o processador. É o AMD Ryzen 9 3900X. Vou jogar aqui o nome dele, Ryzen 9 3900. Já achou aqui, 3900X. Ele já reconhece aqui o clock, né, automaticamente. Utilização da CPU 90%. Qual é a memória? Eu tenho uma memória que foi escolhida. Qual é o armazenamento da memória? Vamos dar uma olhada aqui no documento. A memória escolhida tem 16 GB de armazenamento, 2666 MHz. Vamos lá. Memória DDR4, 16 GB. Só para confirmar. DDR4, 16 GB. Se eu tivesse outra memória, eu colocava aqui, tá bom? Vamos lá, placas de vídeo. Eu tenho uma placa de vídeo escolhida da AMD. Vamos ver aqui a marca e o modelo dela. É uma placa de vídeo RX 570. Vamos ver se ela está aqui o modelo disponível. Tá também, ó, RX 570. Seleciono. Se eu tivesse outras placas de vídeo, eu também poderia acrescentar nas próximas opções. Aqui eu deixo padrão. Em storage significa que você pode colocar aí os HDs. Ó. Eu tenho um HD, eu escolhi um HD SSD de 512 GB. Então vou colocar aqui como SSD. Optical Drive significa que você pode colocar aí, se você colocar na configuração drive de DVD, Blu-ray, tá? No caso a minha eu não tenho. Se eu tivesse outras placas de PCI Express, expansão, eu poderia acrescentar aqui também placas de TV, placas controladoras, placas de TV, tá? Mas no caso eu não tenho, eu vou deixar sem. Mouse e teclado, ele já coloca uma opção para cada aqui, automaticamente. Você também tem a opção de colocar outros tipos de drivers, tá? Portas USB, ó, por exemplo, eu tenho porta USB na placa, USB 3.0. Eu tenho também portas 2.0. Então você pode acrescentar aí a quantidade de portas. A quantidade de ventoinhas que você vai colocar também, né, no gabinete, que vai ser consumido diretamente da fonte ou na placa-mãe, né? Você pode acrescentar aí as ventoinhas. Se você vai ter refrigeração líquida, como o water cooler, se você tiver, também pode selecionar. No caso, a minha aqui eu não tenho, vou deixar sem. O monitor de vídeo, eu tenho um monitor de vídeo. Vamos verificar aqui no documento qual é a polegada dele. É de 27 polegadas. Ok? Então agora a gente vai fazer o cálculo. Aqui diz a quantidade de horas que o computador fica ligado, se é 8 horas, entre outras, ou fica direto, né? Você pode selecionar as horas que o computador fica ligado. E o computador para game, vamos calcular. Botão calculadora. Aqui ele me deu já o recomendado de fonte real, tá? São 414 watts de fonte real. Não significa que eu vou colocar a fonte limitada aos 414 watts. Eu posso colocar sim um pouco mais, vamos supor 20% a 30%. Então, pessoal, aqui na apresentação do resultado do cálculo realizado, foi apresentado o valor recomendado em watts de potência da fonte, que é de 414 watts.
o valor padrão de 364 watts. Então a gente coloca sempre um pouquinho a mais desse recomendado, vamos supor uma fonte de 500 a 600 watts, para futuro uso de outros periféricos que você vem agregar, você vai ter uma sobra aí, né, para utilização. Então a fonte é entre 500 a 600 watts, ok? Aqui te dá também um valor de potência que você deve utilizar um estabilizador ou um no-break, que é o valor de 800 VA, volt-ampere. Tá? Então a recomendação aí para você comprar também um estabilizador ou um no-break com esse valor aí de potência de 800 VA. Tá bom? Então eu vou encerrando aqui essa parte para que a gente possa agora pesquisar uma boa fonte, né, no site de compra e agregar lá o nosso orçamento, ok? Então pessoal, estamos retornando aqui o site de pesquisa para verificar a fonte escolhida. A fonte escolhida é a Corsair 600 watts de potência, lembrando que o recomendado pelo cálculo foi 414 watts, mas estamos colocando um pouco a mais com sobra para futuro uso de outros periféricos que venham agregar futuramente na configuração. Essa fonte tem o selo 80 Plus, que é o selo de eficiência. Explicamos isso num outro vídeo só sobre capítulo de fonte de alimentação, ok? A marca da fonte é VS600, PFC ativo. E aqui abaixo as especificações dessa fonte de alimentação, fonte ATX, tá? Padrão ATX, 600 watts de potência, tá? A sua tensão de entrada, tensão alternada, ela é bivolt, né? Ela vai de 100 a 240 volts, tá? E outras especificações sobre conectores, né? Ela tem um ATX principal, um EPS, 2 PCI Express, 5 SATA e 5 para outros periféricos de 4 pinos. Tá bom? 1 ano de garantia pelo fabricante, ok? Então você tem aí uma boa fonte, uma boa potência com sobra para essa configuração, ok? Da marca Corsair. Então pessoal, outro detalhe aí antes da compra da fonte de alimentação é verificar também os conectores, tá bom? A quantidade de conectores ela tem para suprir aí os teus periféricos. E um detalhe importante é a alimentação da placa de vídeo. Então essa placa de vídeo escolhida na configuração, a RX 570, ela tem alimentação extra que vem da fonte. Então a fonte tem que ter o recurso da alimentação para a placa de vídeo, é o conector PCI Express de alimentação. Essa placa de vídeo utiliza um conector de 8 pinos. Então a fonte tem que ter esse conector, tá bom? Para alimentar a placa de vídeo também. Então tem placas de vídeo que tem 6 pinos, outra tem 8, outras tem mais que 8, tá bom? Então essa utiliza 8 pinos. Então aqui nessa nossa fonte escolhida, nas especificações dela, uma fonte Corsair de 600 watts com selo de 80 Plus VS600, ela tem aqui os conectores, né? São 2 PCI Express. Então ela supre a necessidade aí para alimentar a placa de vídeo, tá bom? Então essa dica aí, antes de você comprar a fonte de alimentação, tem que verificar a quantidade de conectores. Quantos HDs você tem, SATA, quantos DVDs, né? Quantos HDs de outros modelos e marcas e tecnologias, tá bom? Para saber a quantidade de cabos e conectores que vai estar utilizando. Então pessoal, como já definimos a fonte de alimentação para essa configuração na pesquisa, vamos copiar as informações de especificação e agregar no documento de orçamento. Então aqui uma fonte, deixa eu diminuir a letra. Vamos colocar o preço. E finalizar aqui os cálculos do PC. Então esse é o total de gastos apresentados desse PC com todos os recursos de periféricos que colocamos para o uso, tá bom? Agora vamos às próximas orientações